Olá! Nesta semana, nossos grupos pequenos estão reunidos em toda a cidade e região para um propósito muito especial: rogarmos a bênção de Deus sobre as nossas famílias. E nós estamos muito felizes que você esteja aqui. Para esse propósito especial, eu queria compartilhar um texto que se relaciona muito com essa nossa reunião. É o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 2. A palavra de Deus diz o seguinte: que poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Eu quero destacar nesse texto o fato de que a Bíblia diz que Jesus estava em casa. Todo o entorno dessa história, tudo que acontece ali, é porque Jesus estava em casa. E eu queria que você guardasse muito bem essa expressão, porque quando Jesus está em casa, coisas sobrenaturais e muito especiais acontecem na vida da gente, acontece na vida da família, acontece em nosso lar. Queria destacar algumas delas. A primeira é que as pessoas se importam umas com as outras. Quando Jesus está em casa, nós vemos que isso gera no coração das pessoas um senso de pertencimento, de empatia, de vermos as pessoas ao nosso redor e de nos importarmos com elas. Exatamente isso que nós vemos no texto. Nós vemos que alguns homens trouxeram o seu amigo, um paralítico, que eles se reuniram. E eles se importaram o suficiente para carregar esse paralítico através de um teto, de uma casa, para levá-lo até Jesus. Eu e você sabemos das grandes crises familiares que nós enfrentamos nos nossos dias. Nós sabemos que muitas vezes estamos morando debaixo do mesmo teto, mas nós não conseguimos construir vínculos dentro da nossa própria família. Nós sabemos que dentro das famílias há muitas pessoas vivendo isoladas umas das outras, sentindo sozinhas e com esse sentimento de que uns não se importam com os outros, que pais não se importam com os filhos ou filhos se importam com os pais, que marido não se importa com a esposa e vice-versa. Eu vejo isso no relacionamento com as pessoas, com os jovens, adolescentes, com os casais, com os viúvos, os divorciados, aqueles que vivem sozinhos, não se sentem muitas vezes importantes para a família. Quando Jesus está presente, nós vemos que as pessoas se importam umas com as outras. E nesse texto nós vemos esse grande exemplo. Segunda coisa que nós vemos nesse texto é que quando Jesus está em casa, existe a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo de Deus. Ele pregava a palavra naquela casa. É muito interessante que uma família seja guiada, seja fundamentada na palavra de Deus. Algo especial que nós vemos nos nossos dias é que nós temos muitos caminhos, muitas ideias, muitas ideologias, muitos pensamentos para nortear as famílias. Mas quando Jesus está em casa, aquilo que prevalece nos corações e nas mentes das pessoas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos inspira, ela nos guia, ela nos fortalece e ela traz direção segura para as nossas vidas. Como é importante que em cada casa a palavra de Deus esteja presente. Quando Jesus está presente, a palavra de Deus vai ser o nosso guia seguro, a nossa direção. Todos nós enfrentamos dilemas. Eu vejo os adolescentes na fase de transformação, de identidade, e é tanto desafio para eles. Nós vemos os jovens na fase de vestibular, de sonhos, de planos, mercado de trabalho. Nós vemos os casais com tantas demandas familiares, com as questões financeiras, com tantos dilemas, tantas coisas para decidirmos. Nós vemos aqueles que estão sozinhos, que têm realmente tantas responsabilidades, a manutenção própria, a manutenção da casa. Eu queria dizer a você que a palavra de Deus tem direção para cada área da nossa vida e que quando Jesus está em nossa casa, a palavra de Deus está presente. Terceira coisa que nós vemos é que quando Jesus está presente, as pessoas cooperam umas com as outras. Nós vemos nesse texto que esses homens vieram trazendo o paralítico e que eles foram unidos ali com o propósito de carregar.
O texto bíblico diz que 4 pessoas se reuniram para carregar o paralítico através de um telhado. Eu não sei se você já tentou carregar alguém numa maca sozinho, mas é realmente muito difícil. Ainda mais acima de um telhado, isso seria impossível. Mas essas pessoas, elas se uniram e elas cooperaram, elas trabalharam juntas em prol de alguém que estava necessitado. Quando Jesus está em casa, algo muito especial que acontece é que existe esse senso de unidade, de cooperação. E a gente consegue trabalhar junto. Pais, filhos, os cônjuges, todos puxam para o mesmo lado. Eu acho interessante que a Bíblia diz, Jesus disse no Evangelho, que uma casa dividida não prospera. Às vezes eu vejo casais divididos, competindo entre si, um puxando para um lado, o outro puxando para o outro, um fazendo economia, o outro gastando demais. Às vezes nós vemos pais quase desesperados, pela manutenção financeira da casa, enquanto os filhos não se preocupam nem um pouquinho com isso. É interessante que Jesus gera esse elo, essa unidade em prol de um alvo comum, de bem-estar, de felicidade, de realização, e Ele nos possibilita que cooperemos uns com os outros, que trabalhemos em unidade. E aí, como a gente vê, há êxito, há sucesso, há realização. Em quarto lugar, o que nós vemos nesse texto é que quando Jesus está em casa, as pessoas possuem uma fé viva. O verso 5 desse texto, de Marcos 2, diz que Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. É tão interessante que Jesus viu a fé dos amigos e não do paralítico. Isso nos ensina que a gente pode crer no lugar das pessoas, que nós podemos crer pelas pessoas. Quando Jesus está em casa, a sua presença nos inspira a fé, nos capacita a crer. E não é uma fé meramente intelectual, mas uma fé viva e transformadora. E a grande lição é que a gente pode crer no lugar do outro e ter esperança pela pessoa. Como isso é maravilhoso, na dimensão da família, do lar, dos relacionamentos. Eu acho que os amigos nessa história que Jesus vivenciou poderiam ter olhado para a condição do paralítico e respondido: puxa, o que é que Jesus pode fazer por ele? Poderiam estar completamente desanimados em relação à situação do seu amigo, frustrados, sem nenhuma esperança. Mas o texto diz que os 4 amigos creram pelo paralítico. Quero enfatizar isso. Nós podemos crer pelas pessoas que não conseguem crer por si mesmas. Hoje há muitas pessoas paralisadas neste mundo, não fisicamente, mas na sua fé. Estão paralisadas por suas dúvidas, pela solidão, pelo medo ou alguma coisa a mais. A necessidade é a mesma. Eles precisam que outros creiam por eles. Um marido pode crer por sua esposa, pais podem crer por seus filhos, filhos podem crer pelos seus pais ou pelos seus irmãos. Nós podemos crer pelas pessoas. E quando Jesus está presente, esta fé viva está também presente em nossos corações. Em quinto lugar, nós vemos que quando Jesus está presente, as pessoas não desistem diante das dificuldades. Nós vemos que os amigos desse paralítico encontraram muitas dificuldades, a casa estava lotada, muitos empecilhos, eles não conseguiam levar o seu amigo aos pés de Jesus. E eles tiveram uma ideia muito criativa, inusitada. Não temos nenhuma outra história como essa na Bíblia. Eles levaram, através da cobertura do lugar, da casa, esse paralítico, abriram um buraco no telhado e baixaram o paralítico diante de Jesus. O que nós vemos é que quando as pessoas realmente desfrutam de um relacionamento com Jesus, porque Jesus está em casa, nós podemos enfrentar as dificuldades. Deus nos dá criatividade, Deus nos dá ideia, Deus nos dá novas direções. Os amigos do paralítico viram que o caminho estava bloqueado. Eles podiam ter se desencorajado, mas eles enfrentaram as dificuldades. Todo mundo se sente desencorajado e desmotivado de tempos em tempos. Ainda mais em tempos tão difíceis para um indivíduo e para a família. Nós enfrentamos dificuldades existenciais, sociais, econômicas, emocionais, físicas. Todos nós temos desafios grandiosos, como pessoas, como indivíduos e como família. Mas quando Jesus está em casa, nós podemos perseverar, nós podemos persistir, nós podemos seguir adiante buscando o melhor de Deus e a realização dos nossos sonhos. Por isso, não desista. Em sexto lugar, nós vemos que quando Jesus está em casa, as pessoas estão prontas a pagar o preço pelo sucesso da família, pelo sucesso das pessoas. Os amigos não podiam levar o paralítico até Jesus por causa da multidão, eles removeram a cobertura. Ali havia uma necessidade financeira. Alguém teria que pagar pelo telhado, alguém teria que pagar aquele custo. O que nós vemos nessa história é que aqueles homens, eles estavam dispostos a pagar o preço. Eles estavam dispostos
a vencerem a sua zona de conforto. Como família, quando Jesus está presente, nós temos um renovo físico, um renovo emocional, espiritual. E Jesus, ele realmente, com a sua presença, nos capacita a ir além dos nossos limites, além da nossa zona de conforto. Há muitas situações nos lares em que nós estamos vivenciando um período de frustração, de decepção, de tristeza, exatamente porque nós estamos acomodados. Há maridos acomodados, há esposas acomodadas, há filhos acomodados, não lutando pelos seus sonhos, não cooperando com o sucesso da família. Vice-versa. Todos nós podemos realmente, quando Jesus está em casa, nós podemos pensar, podemos crer e podemos agir em prol da realização dos nossos sonhos. A disposição para pagar o preço. Em último lugar, eu queria destacar que quando Jesus está em casa, as pessoas experimentam milagres divinos. A Bíblia diz no verso 5 que, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. No final desse relato bíblico, no verso 12, diz que o paralítico se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E que todas as pessoas, a casa estava cheia de gente, todo mundo ficou atônito. E eles glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos nada igual. O que nós vemos aqui é que, com todos esses aspectos envolvidos, a presença de Jesus inspirou essas pessoas, a presença de Jesus nessa casa, e o paralítico ele foi curado fisicamente, porque ele passou a andar, um milagre sobrenatural, mas o paralítico também teve os seus pecados perdoados, ele também foi curado espiritualmente. Quando Jesus está em casa, o lar se transforma em um lugar de milagres divinos. Coisas sobrenaturais acontecem. O agir de Deus está presente. Agora, talvez surja uma pergunta em sua mente. Por que nós precisamos de Jesus em nossa casa? Não poderia ser uma outra pessoa? Todo esse relato bíblico nos atesta o seguinte: Jesus é Deus, não há ninguém como Ele. Quando Jesus operou um milagre na vida do paralítico, que disse: eu vou perdoar os seus pecados, alguns mestres da lei de Deus, alguns religiosos, começaram a questionar Jesus: quem é Ele para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E é exatamente por isso que Jesus diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. E eu digo: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, o milagre autenticava, o milagre físico autenticava o poder de Jesus em perdoar os pecados. Esse foi um milagre. Jesus, ele perdoa pecados. Quando Jesus está em casa, há sempre a possibilidade de perdão, de um recomeço. Há sempre a possibilidade de vivermos com esperança. Jesus opera esse milagre para autenticar que só Ele é Deus. Por isso, o que nós mais precisamos na nossa casa, nos nossos lares, nas nossas famílias, é da presença de Jesus, porque só Ele é Deus. Neste momento, no nosso grupo, nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre esse texto e experimentar um relacionamento muito especial com Jesus, que está presente em nossa reunião, e uns com os outros. Que Deus abençoe vocês.